Data, Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu não vejo, acho que a primeira questão que foi colocada aqui com relação à habitação também se relaciona. Eu não vejo que a cidade tem problemas com o trânsito no centro da cidade, na Zona Norte, no Cerrado, nos mais variados pontos da cidade. Nós temos aqui uma falta de modernização e de planejamento na área de transporte que torna a cidade hoje caótica. As pessoas com o desenvolvimento econômico, com emprego, podem comprar seus carros, estão comprando seus carros e têm direito de fazer isso. Mas o que nós temos que priorizar na cidade e a gente não consegue enxergar é planejamento na área de trânsito e transporte coletivo, que não dá para se separar uma coisa da outra de maneira alguma. E também a questão de se ter medidas que combinem entre si. O governo federal já propôs, e é uma legislação aprovada em janeiro desse ano, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que antes tinha o nome de trânsito e transporte, agora é muito mais amplo, muito mais sério do que com relação a isso. O transporte coletivo hoje ele vive momentos com terminais que foram construídos na década de 90, um trânsito que continua sendo direcionado para o centro da cidade, mini terminais que não se combinam entre si, não existe integração tarifária, uma tarifa caríssima, que não leva as pessoas a incentivar, não incentiva as pessoas a usarem o transporte coletivo. Eu fiquei muito espantada ontem quando eu vi uma entrevista do engenheiro da Urbis, Ricardo Gianola, falando que as obras do Sorocaba Total, que inclusive com recursos do exterior, um absurdo para nós quando poderíamos ter utilizado verbas do PAC, para a modernização do transporte, do trânsito, da mobilidade urbana na cidade de Sorocaba, que as obras do Sorocaba Total não foram feitas para o transporte coletivo, e sim para o carro. Essa priorização do carro, do automóvel em Sorocaba está nos levando ao caos. E nenhuma ação que eu consiga entender se combina entre si. Nós temos que ter na cidade, e isso é meta desde o Estatuto das Cidades aprovado em 2001, que eu fiz parte desta comissão na Câmara Federal, nas cidades de acima de 100 mil habitantes, nós temos que ter um plano de mobilidade urbana. E temos em Sorocaba perto de 30 mil pessoas, 37 mil pessoas que têm problemas de mobilidade. E aí inclui num plano de mobilidade urbana uma série de ações, priorizando sempre o transporte coletivo e a pessoa. E esse planejamento a gente não consegue enxergar na cidade de Sorocaba e nós vamos fazer um plano de mobilidade urbana discutido e debatido com a cidade, que inclui calçadas, priorização do transporte coletivo, corredores para ônibus, congelamento da tarifa. A cidade de Votorantim fez e nós vamos fazer, porque a nossa tarifa é caríssima. Então, vejo que o trânsito do centro da cidade será solucionado, como pergunta o jornalista, com o planejamento do transporte coletivo e do trânsito para a cidade de Sorocaba, para toda ela. As ações têm que se combinar, tem que ter planejamento para essa cidade. O seu tempo terminou. Continuamos com o segundo bloco do primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Sorocaba. Vamos à escolha que me permite o regulamento de forma direta. Jornalista Pedro Guerra, do jornal Bom Dia. Sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite aos candidatos a prefeito e à candidata a prefeita. A questão da regionalização. Sorocaba está crescendo muito. Hoje nós tivemos aí a inauguração da fábrica da Toyota. Como fazer um trabalho em conjunto com os prefeitos também a serem eleitos nessa eleição na região de Sorocaba, para não trazer aí, para que essas cidades também tenham empresas para que os trabalhadores fiquem em suas cidades, ajudando aí também a não preenchimento e enchimento da cidade de Sorocaba. Vamos ao sorteio do candidato. Candidato Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, tem 3 minutos para a resposta sem prorrogação. Primeiro, agradeço a pergunta feita pelo jornalista Pedro Guerra e quero dizer que, realmente, o crescimento econômico de Sorocaba acaba acarretando um crescimento populacional e demandas por moradias, por serviços públicos e tudo mais. Agora, o crescimento, quando se faz planejado e quando se pretende fazer um planejamento regional, como agora o prefeito Lippe mandou, inclusive, para a Câmara, e a Câmara aprovou a proposta de criação da empresa pública
de Planejamento Regional, ou no PLAN, vai se fazer um planejamento em conjunto com os demais prefeitos da região de Sorocaba, e a vinda de empresas, a vinda de empresas industriais, de comércio, não acontecerá apenas em Sorocaba. O exemplo primeiro a ser citado é o caso da Toyota. A Toyota inaugurou hoje foi inaugurada. Todos estamos felizes, começa uma nova fábrica, uma grande montadora, renome internacional. No mesmo ato de inauguração, já se anuncia uma nova fábrica da própria Toyota em Porto Feliz, uma fábrica de motores para atender toda a linha Toyota aqui do Brasil, não apenas os fabricados aqui em Sorocaba. Nós temos em Tatuí, nós temos em Tatuí uma enorme fábrica, um fabricante de vidros, inclusive automotivos, que vai atender também a demanda do setor automotivo. Ou seja, fazendo um planejamento com toda a região, com participação do governo do Estado, sendo criada a região metropolitana ou algo similar de Sorocaba, como é projeto do governo Geraldo Alckmin, certamente que nós vamos ter um desenvolvimento conjunto de toda a região. Sorocaba não deverá ser uma cidade isolada do contexto das demais cidades. A qualidade de vida da nossa gente está ligada, efetivamente, ao crescimento também das oportunidades, da qualidade de vida, da capacitação das pessoas dos municípios vizinhos. É exatamente nisso que pensamos. Portanto, daremos sequência a esse projeto do governo Lippe, pensando em toda a região e tomando as providências no sentido de evitar loteamentos irregulares, de promover a regularização fundiária para que nós não tenhamos problemas. E aqui, falando de regularização fundiária, eu quero dizer que eu sou o autor da Lei 9785, de 1999, no Congresso